Eu nasci ouvinte, mas com mais ou menos 1 ano e meio de idade, eu tive catapora e perdi a audição. A minha mãe percebeu que tinha acontecido alguma coisa estranha, porque eu ficava sempre em silêncio. O tempo foi passando e quando eu já estava com 11 anos de idade, fui para a escola José Magno. Nessa escola, estudavam alunos ouvintes e os surdos ficavam em uma sala separada. Essa era a inclusão, mas o professor só usava oralidade e eu e meus amigos surdos só copiávamos o conteúdo. Era como se estivéssemos numa sala de alunos ouvintes. E isso aconteceu do primeiro até o quinto ano. Depois disso, eu fui transferida para outra escola, mas continuava sendo a mesma coisa, porque não tinha intérprete. Eu só copiava e uma amiga me ajudava. Frequentei essa escola até o nono ano. Quando terminou o ano, eu não queria mais estudar, mas a minha mãe me obrigava, porque ela queria que eu fosse uma pessoa informada que cursasse uma faculdade e trabalhasse. No segundo ano do ensino médio, eu me casei, mas continuei estudando. Após concluir o terceiro ano, eu comecei a enviar currículo procurando emprego. Eu comecei a trabalhar no SEADA e trabalhei durante 4 anos. Nessa época, eu não queria fazer faculdade, porque estava traumatizada de tanto sofrimento que passei na escola, só copiando o conteúdo do quadro.
Mas meu esposo insistiu para eu estudar, que ele iria me ajudar. Foi assim que eu decidi cursar pedagogia. Mas não havia ensino de Libras e tive que ir aprendendo palavra por palavra. Na minha família também era só oralização. O meu desenvolvimento foi melhorando depois que eu comecei a fazer faculdade e trabalhar, porque havia convivência com as pessoas surdas. No Senai, em Cuiabá, eu trabalhei por 13 anos. Depois disso, eu voltei a trabalhar no SEADA por um período de 2 anos. Agora, estou novamente no Senai como instrutora de Libras e já estou há quase 3 anos. Não foi fácil trabalhar, até porque eu tive muita dificuldade com a língua portuguesa. Foi através de muito treino e pesquisa no dicionário para eu aprender o significado das palavras. Eu fui buscando tudo o que era possível para aprender e desenvolver a minha aprendizagem. Às vezes, eu fico refletindo e agradecendo a minha mãe e ao meu pai pelo auxílio e a insistência para que eu não desistisse de estudar. Em nenhum momento meus pais me desprezaram por eu ser surda. Minha família nunca deixou de me apoiar e isso contribuiu para o meu desenvolvimento e para eu estar nesse lugar. É muito complicado para o surdo quando não recebe ajuda da família. Eu sou uma das primeiras pessoas surdas do estado de Mato Grosso que teve o progresso na vida. Por isso, eu tenho muito orgulho da minha história e sou grata a Deus pela minha família. Hoje, eu tenho a minha casa, salário, trabalho, sou casada e os meus 2 filhos estão na faculdade. Eu aprendi matemática utilizando material concreto. Por exemplo, eu separava as tampinhas das garrafas, lápis de cor para fazer adição e subtração. Mas as operações de divisão eu achava difícil e precisei de mais tempo e esforço para compreender o processo, porque eu tinha que visualizar as coisas e adaptar as estratégias para facilitar a minha compreensão. Ainda assim, eu acho que é mais fácil aprender a matemática do que a língua portuguesa. O professor falava para observar como os outros alunos resolviam as operações. Assim,
Eu fui vendo como se fazia e utilizava várias formas de organizar os objetos e conseguir resolver as operações de adição e multiplicação. No passado, eu já usei aparelho auditivo, mas não me adaptei, porque faz um barulho horrível e causa muita dor de cabeça. Eu aprendi a fazer leitura labial e, quando eu não entendo a palavra, peço para a pessoa repetir. A única coisa que eu consigo ouvir é o barulho do avião e batida na porta. Eu não ouço nada, porque a minha surdez é profunda. Ainda assim, fui ao médico e comecei a usar aparelho auditivo mais ou menos até os 8 ou 9 anos de idade. Naquele tempo, quando eu era criança, ainda tinha vontade de ouvir, mas não adiantava nem usar o aparelho, porque eu só escutava o ruído das pessoas conversando e não entendia o que estavam falando. Eu comecei a aprender Libras com uns 11 anos de idade, porque conheci um surdo igual a mim e aprendi o básico. Já em 1985, encontrei a Associação de Surdos e a partir desse acontecimento a minha evolução foi rápida. Na minha família, eu só usava oralização. Eles não tinham muita informação para me apoiar. Eu tinha uns 17 anos quando comecei a buscar mais informações e aprender a me comunicar melhor usando a língua de sinais. Eu tinha uns 17 anos quando comecei a buscar mais informações e aprender a me comunicar melhor usando a língua de sinais. Os meus pais ficavam preocupados e pediam para eu tomar cuidado. Eu me casei e fiquei um tempo morando com os meus pais. Depois de um tempo, eu e meus filhos nos mudamos para a nossa casa própria, para aprender a conviver em família. Eu ensinei meus filhos desde pequenos a usar os sinais básicos. Por exemplo, quando estavam na cama para dormir, eu ensinava o sinal de cama. Se eles pediam água, eu fazia a leitura labial e ensinava o sinal, ou cachorro quente. Eu não queria cursar pedagogia, só aceitei quando um amigo meu disse que iria me acompanhar para fazer a interpretação de Libras. Era uma cooperação, porque a instituição não disponibilizava esse serviço, mas eu contribuía com algum dinheiro. Isso foi em 2003 em Várzea Grande, antiga Unic. Depois, eu cursei a pós-graduação em Educação Inclusiva em Libras. Agora, estou pensando em futuramente fazer o mestrado.
Eu acredito que a pessoa é livre para escolher como prefere se comunicar, mas os pais obrigam os filhos a falar e aprender a escrever a língua portuguesa. Quando eu conheci pessoas iguais a mim, eles não queriam que eu aprendesse a língua de sinais e não entendiam que era uma questão de identidade. Nessa época que encontrei as pessoas surdas, tinha que me comunicar em libras escondida dos meus pais, porque eles falavam que parecia um macaco. Eu tive que insistir e afirmar a minha identidade. Isso é algo que precisa ser respeitado, mas não é fácil.